Vamos aprender agora com Silvana Grace. Bem-vinda! Obrigada, Rogério, pelo carinho, pelo convite. Sempre um prazer enorme estar aqui com você. É um tapete de caneca. É um mug hug. Eu gosto Do disso tapete porque mug. eu acho uma peça útil, sabe? Não, é muito legal, né? Porque você, assim, na época de crise, né? Como você falou agora com a menina, a gente pode estar fazendo outras alternativas, decorando de uma outra forma, dando um presente de aniversário, um presente de Páscoa, Exato. um presente de Natal, um presente de Dia dos Pais, Exato. Dia das Mães, né? É um presente útil. Muito útil, E fica bonito, bonito. Exatamente. muito bonito. Exatamente. Vamos começar? Porque aí tem quilt, é isso? Então, tem o quiltzinho ali, mal, que eu não faço, que você sabe, mas eu tenho um jeito. Né? E o legal, como você estava falando também, né, de reaproveitar, né, reaproveitar os retalhos de trabalhos para você fazer essas tiras, Exatamente. né? Eu dei a aula virtual agora de um trabalho, até não trouxe, deveria ter trazido. E cada vez que a gente faz um trabalho, sempre sobra tecido. E sobra as faixas, né? De diferentes larguras. Por coincidência, essas faixas aqui são todas da mesma largura. Elas têm 4 centímetros por 19. Tá. Mas eu poderia fazer com faixas mais largas e mais estreitas. Então, tem vários tipos de você fazer, vários trabalhos que você pode estar fazendo, e inclusive criar uma colcha com esses retalhos que sobram dos trabalhos. É verdade, é verdade. Entendeu? Então, essa é a melhor coisa que tem, né? Exatamente. Então, aqui eu trouxe Por isso já... que o patchwork é fantástico. É fantástico, porque você aproveita... E assim, ele começou com reaproveitamento, né? Esse era o intuito, né? Esse era o intuito, né? Roupas, lençóis e tudo mais, que tudo era reaproveitado na época da crise mesmo, para poder estar fazendo outras colchas e tudo mais. Por isso a colcha de retalhos. Verdade. Né? Até as nossas avós faziam esse tipo de coisa, faziam esse tipo de trabalho, sem saber que era um patchwork, né? Exatamente. O patchwork é um nome mais de fora do que daqui do nosso, né? Então, Rogério, o que eu fiz? Eu cortei 7 tiras. Tá? Na realidade, essas minhas tiras, elas já estavam mais compridas, mas as larguras delas estavam de 4 centímetros, tá? Na realidade é polegada, mas é aproximadamente 4 centímetros. Eu transformei em centímetro porque a maioria aqui de todo mundo faz em centímetro, né? Então, o que eu faço? Eu vou unir de 2 em 2, ó. Vou unir 2, vou unir 2, vou unir 2 e depois eu uno a terceira. E aqui tem um segredinho. Quando a gente une tiras, nós vamos uni-las no mesmo sentido, de 2 em 2, nesse sentido aqui, ó. Tá? Quando eu for unir esta tira com essa, eu vou unir em sentido contrário. Ah, é? É. Vou unir aqui em sentido contrário. Unir aqui em sentido contrário. Por quê? Porque aqui é curtinha, tá tudo bem. Mas se é um trabalho longo, que eu preciso fazer um trabalho com faixas longas, elas vão ficando troncha. Ah, certo. Elas vão ficando enviesadas. Entendi. Então, a costura de roupas, tem gente que costura, quando vai costurar uma saia, um vestido, ela costura daqui para cá e do outro lado para cá. Para compensar. Exatamente. Olha que interessante. Exatamente. Então, aqui, o que eu fiz? Eu não vou costurar essa parte porque a gente tem um tempo curto aqui, então eu trouxe elas aqui para a gente ver. E depois que eu costurar, eu trouxe aqui no material da lista de material, tá tudo especificado bonitinho o que a gente vai estar precisando. Certo. Nós vamos precisar de manta. E hoje em dia, a gente também está aproveitando tudo que a gente tem. Eu fiz aqui em preto, que é para poder visualizar. O que eu fiz? Eu não tinha o tamanho exato para mim fazer o meu quadrado de manta que eu precisava. Certo. Eu emendei com ponto zigue-zague. Ah, então, ou seja, não joga fora nem a manta. Não. Sobrou um pedaço aí, ó. Dá para aproveitar. Vai servir para algum trabalho. Dá para aproveitar. Então, aqui o que eu fiz? Eu refilei para ela ficar reta. Tá. Juntei aqui, só encostei e levei na minha máquina no pontinho zigue-zague.
Para costurar bem as Para partes. costurar bem. Então, a minha dica é, quando for fazer o zigue-zague, ponha no maior zigue-zague. Porque daí ela vai pegar dos dois lados. Aqui eu fiz em preto. Não é em preto que vocês vão fazer, meninas, pelo amor de Deus. Vocês vão fazer na cor da manta. Aqui está em preto, que é para vocês visualizarem. Isso. Tá? Exato. Só por questão de visualização aqui do programa. Porque se eu fizesse em branco aqui, da cor da manta, vocês não iriam ver o que eu tinha feito. Exato. Então, só por conta disso aqui, tá? Pelo amor de Deus. E aí, o que é que eu fiz? Olha, eu já trouxe ele aqui costurado. Certo. Tá? Então, agora, eu vou começar a costurar em volta as minhas bordas. Tá. Eu já colei, o que que eu fiz? Eu peguei aquela cola adesiva temporária e passei e colei o meu trabalho na minha manta. Tá. Mas antes aqui você abriu as costuras, passou, né? Ah, sim. Aqui, ó, eu abro as costuras. Tá? Ó, que dá pra vocês verem. Tá? Eu abro as costuras. Meus trabalhos são todos com costura aberta. A única costura que eu não abro é na hora que eu coloco a borda. Que daí eu só vou tombar. Eu não vou abrir. Perfeito. Tá? E outra coisa, só passem o trabalho de vocês, hoje tá cheio de dica, né? A gente gosta disso. Só passem o trabalho de vocês depois que ele estiver pronto. Porque essa história de eu pegar, tirar, tá amassada, vou ler e passo, você tira o tamanho, o tecido dança, o tecido se movimenta. Mesmo estando engomado. Aí pode dar diferença. Dá diferença. A gente sabe que qualquer milímetro no patchwork... É milímetro. É a hora que no final... faz a diferença. Então, aqui agora, eu vou ver... Você começa por qual lado? O lado menor. Menor? Que é o meu lado de 19 centímetros. Tá? Perfeito. Aqui eu estou usando um tecido preto, que ele tem um lado que ele é estampadinho, ó. Preto no preto, tá? Então, ele tem um ladinho preto no preto. Mas, assim, tomem cuidado quando vocês verem isso, forem costurar, para vocês não costurarem o lado estampadinho para cima e do outro lado para baixo, para que ele fique igual. Então, vocês vão costurar os dois lados certinho. Então, aqui, ó, eu vou costurar, alfinetar, perdão. Tá? Alfineto bem. E eu já coloquei aqui na manta, Rogério, porque se eu fizer isso aqui, eu já tô mais ou menos com ele preso. A minha manta não fica dançando. Ajuda, né? Ajuda a estabilizar. Né? Já vou alfinetar aqui os dois lados, tá? Porque daí eu já sento na máquina, né? E já costuro. Eu vou aproveitar, vou pedir para você mandar um beijo para a Iva Bordatos, que ela te mandou um abraço aqui. Mandou mesmo. E ela é lá de Não Me Toque, Rio Grande do Sul. E eu respondi para ela no Face, aí no Instagram, e eu respondi. Por isso que eu queria mandar um beijinho para ela também. E muito obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho de todas que estão assistindo a gente. E se você tiver qualquer dúvida, vai lá no nosso Instagram, @faça-você-mesmo-tv, coloca seu nome, cidade e estado de onde você participa e nos assiste. Isso. Vamos costurar. Vamos, deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. Inverteu, né? É, porque veio... Pronto. Tá certinho, tá. Então, vamos lá. Aqui, eu gosto de usar metragem que eu botei de centímetro, minha margem de costura é centímetro. Trabalhei com polegada, metragem em polegada. A margem de costura é em polegada. Tá? Então, olha, venho aqui. No patchwork, a gente não dá retrocesso. Quando eu vou fazer, eu gosto de abaixar a minha agulha. E aí, ó, eu vou costurar, ó. Costuro até o fim aqui, não preciso dar retrocesso. Corto a linha e venho do outro lado. Gente, eu só usei o preto aqui para mostrar para vocês. E aqui, como eu estou trabalhando com tecido preto, eu estou com a linha preta, tá? Segue a cor, né? Segue a cor do tecido, tanto em cima como embaixo. Tem gente que gosta de usar uma cor na bobina de uma cor e a outra cor em cima. Aí vai do gosto de cada um. Com essa técnica também dá para fazer um jogo americano, né? Você faz também. O que você quer. Uma você faz, capa de ó, almofada, só essa nossa. parte aqui, ó, só esse bloquinho A pronto, frente, ó, né? só a frente, eu faço uma bolsa.
É, uma bolsa, verdade. Né? Se eu unir vários, se eu fizer vários, eu faço uma colcha. Então, eu faço um centro de mesa. Eu faço, se eu botar dois, eu faço um jogo americano. Exato. E aqui eu uni as faixas todas retas e foram todas do mesmo tamanho. Vocês vão observar, quem faz patchwork principalmente, que quando a gente faz um trabalho, a gente tem tiras de larguras diferentes. Vocês podem fazer também. Trabalhar também, né? Pode fazer. Já pode cria um outro unir efeito. em diagonal. Como a gente tem o tempo curto, eu preferi trazer uma coisa mais simples. Tá. Mas você Até pode... pra quem tá começando. Exatamente. Né? Você pode botar as tiras em diagonal e depois cortar o quadrado. Verdade. Entendeu? Olha, abri aqui, né? E agora eu vou com essa aqui, que ela tem 5 centímetros por 25 centímetros. Na minha lista de material, tá tudo especificado direitinho. E vai constar lá no nosso Instagram, @faça-você-mesmo-tv. Aqui até ficou um pouquinho menor, acho que a faixa ficou Lista um de pouquinho materiais, passo a passo. Isso. E todas as informações para vocês lá no nosso Instagram. Adriana Santos, estou amando as dicas, não sabia da costura de roupas, obrigado. Isso é uma técnica que o pessoal faz com calça, com vestido. O pessoal de costura costuma fazer esse tipo de coisa para poder ficar certinha. Porque às vezes a costura começa a pender por um lado e você não sabe o que é que está acontecendo. Você acha que alguma coisa que você fez errado e não é. Às vezes é só a costura. E em trabalho que você faz... Também, começou a costurar, eu fiz um trabalho lindo, maravilhoso. E aí, quando eu percebi, o trabalho estava assim, olha. E aí eu falei assim, putz, não costurei direito. Porque assim, e marque onde vocês estão costurando, iniciando a costura. Porque daí vocês não se perdem. Muito bem. A Sandra Doma, olha que legal, Silvana, ela diz assim, adoro esse tipo de trabalho, já fiz uns tapetinhos de caneca para minha mãe, que assiste sempre a missa das 6 da tarde, com um copo de água junto para abençoar. Assim já vai ficar na minha estante esse tapetinho. Olha que legal. É bem legal. Aqui ele ficou um pouquinho maior, Rogério, mas não tem importância. A gente vai refilar e refila do tamanho. Tá. Eu acho que eu cortei as tiras, aproveitei umas tiras que estavam lá, que vieram maiores do que aquele que eu fiz. Mas as medidas que eu passei aqui estão certinhas. Opa, olha, aqui ficou um pouquinho maior, mas a gente corta do tamanho certinho, tá? Eu venho com a tesoura, ó. Na realidade eu tô com tesoura aqui, mas pra cortar certinho, eu uso a placa, a régua e o cortador. Certo. Porque daí vai ficar bem certinho mesmo, tá? As pessoas estão perguntando aqui, Silvana, e sempre gera essa dúvida, né? Sobre o seu alfinete aí. A Judy Curto diz, linda peça, adorei. Que alfinete é esse que você está utilizando? São alfinetes, só pega aqui na minha mão. A Silvana, ela adaptou um material aí, né, Silvana? Isso aqui, meu cachorro fazia acupuntura há muitos anos atrás, já morreu, ele morreu até com 14 anos. E aí, ele fazia acupuntura. E um dia eu peguei, porque eu gosto de alfinete fininha. Certo. E a alfinete que eu usava era de uma marca japonesa, e o preço inviável e estava difícil de achar. Então, porque alfinete a gente perde, né? Entorta, perde, essas coisas assim. E aí eu pedi para a moça, me dá um alfinete, me dá uma agulha dessa. E aí ela me deu. Para você testar, testou e deu certo. Nossa, eu fiquei apaixonada. Tem mais de 15 anos que eu uso alfinete. Aliás, tem mais, porque o meu hoje já está com 7. Então, tem pelo menos mais de 20 anos que eu uso alfinete de acupuntura, agulha de acupuntura como alfinete. E uma coisa que eu fiquei sabendo, que eu vi também, porque a gente fica pesquisando pela internet, lá fora eles já estão fazendo as alfinetes de acupuntura, só que a nossa alfinete de agulha de acupuntura, ela tem aqui que parece uma molinha. E ela é de metal, né? E lá fora eles estão fazendo com plástico. É mesmo? Mas não as alfinetes, para usar no patchwork. Próprio para o patchwork, mas são as agulhas de acupuntura. Interessante, hein? Muito interessante.
Olha, então aqui, ó. Opa. Gente, não tô cortando direito, mas acho que tá dando para entender. Sim, com certeza. Deixa eu tirar isso aqui daqui para não fazer a parte de confusão. frente tá pronta, né? É, e atrás, olha, eu já tenho essas partes aqui presas. Então, vai facilitar o meu trabalho. Com certeza. Tá? Aí, o que é que eu faço? Estando pronto o meu topo, que é essa parte aqui, eu tenho que ter o forro, né? Sim. Então, no forro, eu corto maior, tá? Aqui, eu acho que eu botei 20... Deixa eu só olhar aqui. Um quadrado de 28 por 28 centímetros, tá? Porque eu medi aqui, ele fica mais ou menos com 25 por 25, mais ou menos. Ele não fica bem um quadradinho, mas é mais ou menos isso. Então, eu venho aqui, olha, vou colocar direito do meu trabalho com direito do meu tecido. Se o tecido aqui, ele é liso, né? A gente pode, não tem direito e avesso, então tá tudo certo. Mas para eu trabalhar, eu tenho que saber, se eu for botar um tecido estampado, eu tenho que saber o que é que eu tô colocando. Né? Então, agora eu vou alfinetar. Eu gosto de alfinetar bem, gente, porque ele não pode estar saindo do lugar, tá? Ele tem que estar bem certinho e não pode ficar fofo, né? Então, ó, eu alfineto bem. Tá? Alfineto ele inteiro. Fica um trabalho bonito, né? Fica, entendeu? E assim, você dá de presente, fica super bonito. Você põe isso aqui numa canequinha em cima. Né? Até eu fiz a foto. Você viu com que caneca que eu fiz a foto? Você não chegou a ver? Eu não vi. Você não viu? Não vi. Ah, depois você vai ver, então. Eu fiz a foto dele com a caneca que eu ganhei daqui do programa. Passa! Tá, então aqui, gente, a gente vai fazer o seguinte. Tô alfinetando aqui, mas é rapidinho pra gente poder fazer. O que que eu vou fazer agora? Eu vou costurar toda a volta, tá? Aqui, ó, todinha a volta o contorno, deixando aqui 4 dedos. Depois que eu costuro, aí uma coisa importante, aqui eu vou fazer retrocesso. Em todos os meus cantos eu vou fazer o retrocesso. Tá. E aí eu vou deixar a minha costura aqui em 4 dedos abertos, sem costurar, que é para eu poder desvirar. Certo. Tá? Depois que eu costurei e desvirei, eu tenho isso aqui, ó. E aqui, acho que eu fechei. Tá fechado? Tá fechadinho. Mas aqui, olha, se ele mostrar aqui, ele vai ver. Eu fechei com pontinho, aqui no preto quase não aparece, né? Ó, eu fechei com pontinho invisível. Trouxe aqui até a agulha, né? Ó, pra gente fechar com o pontinho invisível aonde fica aberto. E aí é só você pegar aqui como um enfeite, ó. Vou até colocar isso aqui, ó, como um enfeite. Põe num saquinho de celofane, põe uns bombons dentro. Nossa, é mesmo, hein? Entendeu? Põe uns bombonzinhos dentro, E amarra pronto. com uma fita, com um saco de celofane transparente, fica Já uma tem um ideia presente. perfeita para Páscoa. Falando em Páscoa, cada peça linda que você traz de Páscoa aqui pra gente, hein? Obrigada. Eu sou Parabéns. apaixonada, né, por as coisas que eu faço. Eu gosto muito daquilo que eu faço. Nossa, mas tão E eu lindos. faço assim com o maior amor e carinho. Quer ver? Nós estamos passando esse contato da Silvana. Em cima ali, né, tem uns coelhos. Inclusive, esses dias você estava terminando de costurar. Tava terminando de fazer, tava um calor aqui. danado. Olha que lindos, olha que capricho, gente. É. Tudo tecido, hein? Costurado, bordado, né? Bordado. Muito lindo. Ali Tem são as bordados. cruzes Tem ali o em EVA cima também. também. Olha lá. Hã? Ali foi bordado no EVA. É. Ali a cruz lá em ali cima, ó, sim. as cruzes, ó. É. Olha Bem lá. Páscoa mesmo, né? Super lindo. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, Silvana Grace. Muito obrigado, viu, Obrigada querida? a você. Sempre bem-vindo. Obrigada. Se a gente não se vê, feliz Páscoa para você. Obrigada.